querer não é suficiente. 1 Pedro 3, 10 e 11 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pois quem quer amar a vida. Gente, uma das maiores forças do universo é a força do querer, da vontade. Não é à toa que quando Jesus estava diante de uma pessoa necessitada, enferma, Jesus, por muitas vezes você vai ver ele perguntar para a pessoa: o que queres que eu te faça? O que você quer? Ele estava diante de um cego. A pergunta poderia parecer até óbvia, mas Jesus gostaria de saber daquela pessoa: você quer ser curado? Você deseja isso? Isso é a sua vontade? Mas nós sabemos, na vida, que querer não é suficiente. Tem até um ditado que querer é poder. Mas você sabe, nem tudo que você quer, você obtém. Por exemplo, quem aqui quer perder alguns quilinhos? Ninguém. Está todo mundo em forma. O fato de você querer é importante, mas não é suficiente. Quem aqui queria, tem vontade de repente ter uma vida saudável, ser um atleta, fazer uma caminhada todos os dias e tal. De repente você tem vontade de ter um temperamento mais tranquilo, ser mais disciplinado. Nós estamos diante de um texto onde Pedro nos apresenta coisas que pode acreditar, todo mundo quer, mas nem todo mundo alcança. Todo mundo deseja, mas nem todo mundo tem. Ele diz: quem quer amar a vida e viver e ver dias felizes. Eu ainda não encontrei alguém que diga o seguinte: olha, o meu maior desejo é ter uma vida ruim. Meu maior desejo é que meus dias sejam maus. O que eu quero no fundo é ter problema, é ter dificuldade. Eu gostaria mesmo de acordar e que a maré fosse sempre contrária. Não. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer amar a vida, todo mundo quer viver dias felizes, mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: todo mundo vive essa verdade? Não. Por quê? Porque querer não é suficiente. Nós precisamos entender que existem princípios bíblicos que precisam ser observados para que a gente possa alcançar isso que a gente tanto quer, isso que a gente tanto deseja. E nesse texto, Pedro nos apresenta 3 princípios para que a gente possa transformar esse querer em realidade. Antes, deixa eu perguntar aqui: tem alguém aqui, hoje à noite, aqui no templo ou em casa, que quer amar a vida e ver dias felizes? Tem alguém? Amém. Então essa mensagem é para você que quer isso, que deseja isso, mas que de repente não tem experimentado isso. E a primeira coisa que eu quero deixar, o primeiro princípio, para você que quer amar a vida e ver dias felizes é o seguinte: tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com o que você fala. O primeiro princípio estabelecido pelo apóstolo Pedro é o seguinte: olha, se você quer amar a vida e ver dias felizes, faça o seguinte: refreie a língua do mal e evite
que os seus lábios falem dolosamente. O que o Senhor está nos ensinando é que a qualidade da nossa vida está diretamente ligada à qualidade das nossas palavras. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: a qualidade da minha vida, diga forte, a qualidade da minha vida está ligada à qualidade das minhas palavras. Ou seja, não dá para separar o que você fala da sua vida. Não dá. Essa frase conhecida de todos nós, há poder em suas palavras, nem sempre é levada a sério por alguns. Eu, por exemplo, durante muito tempo ouvia isso na minha juventude e eu até brincava com isso. Tirava sarro, então é verdade que há poder nas minhas palavras, então vou ganhar na Mega Sena. Só essas bobagens. De repente você já fez uma brincadeira dessa. Mas fato é que a nossa vida, a qualidade dela, está ligada àquilo que a gente fala, aquilo que sai dos nossos lábios. Olha o que Salomão escreveu em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Se você gosta de grifar a Bíblia, grife essa palavra, poder. Poder. A língua, as palavras têm poder. Mas não significa que esse poder será positivo. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Salomão apresenta coisas antagônicas. Ele diz: a morte e a vida, coisas opostas, estão no poder da língua. E ele termina dizendo: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então é o seguinte, você tem uma arma poderosa, e essa arma poderosa está debaixo do seu nariz. Literalmente, é a sua boca. Está debaixo do seu nariz. São os seus lábios, as suas palavras. Você sabe quantas palavras você fala por dia? Tem ideia, não? Eu li uma pesquisa, enquanto eu estava preparando essa mensagem aqui para você, tem uma diferença entre homens e mulheres. Eu não estou brincando. Os homens falam em torno de 7.000 palavras por dia. 7.000. Alguém chuta? Vocês acham que as mulheres falam menos? O dobro? 20.000. 20.000. 20.000. 3 vezes mais quase. Os homens falam em torno de 7. Tem uns homens que é meio mais para lá do que para cá também, que fala mais do que... né? Mas dizem que é por aí. Mas o que está em questão aqui não é a quantidade das nossas palavras, mas a qualidade delas. Se elas são produtivas, se elas promovem vida, ou se elas promovem morte. Gente, quantas amizades, quantos relacionamentos são desfeitos por conta das palavras. As palavras que abençoam também amaldiçoam. As palavras que curam também são capazes de ferir. Por exemplo, um relacionamento, ele é construído por palavras. Quando você fala para uma pessoa, eu te amo, você é importante para mim, você está linda, você é uma pessoa especial, foi Deus quem te colocou no meu caminho, o que é que você está fazendo? Você está gerando vida nesse relacionamento. Agora, quando a mesma boca é utilizada para dizer, eu te odeio, maldita a hora que eu te conheci,
você é igual sua mãe, você é igual seu pai, você e sua família são tudo farinha do mesmo saco, e não sei o que lá. Essas palavras são utilizadas para quê? Para produzir morte, destruição. Eu já vi, gente, casamentos sobreviverem a atrocidades, mas terminarem por causa de palavras. Pessoas disserem: você não sabe o que ele me disse, você não faz ideia o que ela me disse. E essas palavras geraram, produziram, porque elas são poderosas, morte em lugar de vida. Então você quer amar a vida e ver dias felizes no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, na sua vida econômica. Tome cuidado com as suas palavras. Com as suas palavras. Tem muita gente que, em nome da verdade, fala o que não deveria. Sabe aquela, o chamado sincericídio? É aquela pessoa que ela acha o seguinte: mas é verdade mesmo que você é isso, é verdade mesmo que você é aquilo, é verdade mesmo. E a pessoa, em nome dessa sinceridade tosca, tola, infantil, imatura, ela destrói um relacionamento, ela destrói um casamento, ela destrói sua carreira, porque não sabe guardar as palavras, não sabe ficar quieto. Eu digo sempre uma frase, e eu, inclusive, enviei para o pessoal colocar ela na tela aí, que é uma chave de sabedoria para você. Tudo que é dito precisa ser verdade, mas nem tudo que é verdade precisa ser dito. Tudo que é dito precisa ser verdade, mas nem tudo que é verdade precisa ser dito. Você não tem que sair falando só porque as coisas... Não, cuidado com as suas palavras, no seu trabalho. Todos nós conhecemos aquele texto do Vale de Ossos Secos. Você se lembra? Quando o profeta Ezequiel é levado pelo Espírito até um vale de ossos secos. E o texto, que começa com um quadro aterrorizante de morte, de destruição, termina com um exército triunfante. É curioso que você vai olhar, Ezequiel não usa as palavras para descrever a situação. Ezequiel usa as palavras para transformar a situação, para mudar a situação. Tanto é que o Espírito diz a ele o seguinte: profetiza. Você está vendo ossos? Profetiza vida nos ossos, profetiza vida nos nervos, profetiza vida na carne, na pele. E à medida em que o profeta de Deus vai gerando palavras de vida, o quadro de morte vai mudando, vai se transformando. Então, use sua boca, use suas palavras, não para descrever o que você está vendo, use suas palavras para declarar o que você vai ver. Isso é profecia. Isso é profecia. Falar o que está vendo, um homem carnal é capaz de descrever. Mas chegar numa situação, de repente você está vivendo uma crise lá no trabalho. As vendas estão baixas, a lojinha não está indo, o consultório está um mês difícil, a crise não está legal. Não entra lá para dizer mais um dia, não sei o quê. Entra lá para declarar: esse é o dia que o Senhor fez. Deus faz nova todas as coisas, Ele vai abrir as portas, a porta que Ele abre ninguém pode fechar, as janelas dos céus estão abertas sobre esse lugar, bênçãos sem medida serão derramadas. Gente, você entra no escritório, entra num consultório, entra num lugar, entra numa casa, declarando isso, como é que fica o ambiente, gente? O ambiente é transformado pelo poder das
Das palavras. Agora entra lá no escritório, no consultório, no salão de beleza, onde você trabalha e começa a reclamar. Tá louco? Que lá, não aguento mais. Daqui a pouco, toda aquela carga negativa das palavras é como uma nuvem espessa. Tiago 3,2 diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: quem é capaz de tomar cuidado com as suas palavras, de refrear suas palavras, essa pessoa é capaz de refrear qualquer impulso que ele tenha na vida. Se você domina suas palavras, domina sua boca, você domina seu apetite, você domina seus impulsos sexuais, você é capaz de lidar com vícios de uma maneira muito fácil, porque o maior desafio, a questão mais difícil é dominar as palavras. É dominar as palavras. Mas se você quiser ter uma vida de qualidade, quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e não permita que os seus lábios falem dolosamente. O povo de Israel pereceu no deserto, não é porque Deus queria que eles perecessem, mas por conta da murmuração, da reclamação, por conta das suas palavras. Daí você diz o seguinte: ai, Aquiles, mas eu sou assim. Isso é uma boa desculpa, né? Isso é uma boa desculpa para pecar. Tem muita gente que diz: eu nasci assim, e por isso eu... Não, você tem sido assim. Mas fica um desafio para você: você pode melhorar. Você pode dizer isso para alguém perto de você e diga: você pode melhorar, meu irmão. Cuidado com as suas palavras. Eu vou falar uma coisa para você. E eu sou um exemplo disso, viu, gente? Quando eu era mais jovem, eu falava pelos cotovelos. Falava. E você sabe que quem fala demais, o que acontece? Dá bom dia a cavalo. E eu falava muita bobagem. Muita bobagem. Muita. Arrumar uma confusão. Eu falo do sincericídio porque eu tinha esse espírito sincericida. Eu saía falando, eu achava, é verdade, falava na cara. Relacionamentos foram destruídos, enfim, tanta coisa triste me aconteceu por conta das palavras. Agora, você amadurece, né? Ou pelo menos deveria. Então, estou dando esse testemunho aqui para dizer para você que a gente pode melhorar. A gente pode melhorar. Se não tiver uma coisa boa para falar, sabe o que você faz? Zipa. Fica quieto. Não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Segundo lugar, segundo princípio para quem quer amar a vida e ver dias felizes, tenha cuidado com o que você faz. Tenha cuidado com o que você faz. Primeiro, tenha cuidado com suas palavras, refreia a língua, aparta dos seus lábios qualquer tipo de dolo, coisa que possa provocar destruição. Mas Pedro segue dizendo o seguinte: aparte-se do mal, pratique o que é bom. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Se você quer viver essa realidade, se você deseja isso, deseja amar a vida, deseja ver dias felizes, então pratique o que é bom. Tenha cuidado com o que você faz. Não dá para separar a qualidade da sua vida daquilo que você pratica, daquilo que você faz, das suas ações, das suas atitudes. Em outras palavras, você não pode tomar atitudes erradas e esperar que a sua vida seja boa.
Você faz o que é mal, você faz o que é incorreto, e daí você espera que as coisas sejam boas, o resultado seja bom. Uma vez eu coloquei um texto no meu Facebook, tem muitos anos, já contei isso para você. E eu achei interessante o feedback que eu recebi de um cara, isso tem muitos anos. E o texto é Gálatas 6:7. O texto diz assim: não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Colherá. Bom, é a lei da semeadura, todos nós conhecemos esse princípio da palavra. E eu me lembro que eu coloquei isso no meu Facebook, escrevi um textinho, e um cara escreveu um texto me escrachando nos comentários. Como é que pode você, homem de Deus, que é pastor, fica ameaçando as pessoas e tal, e não sei o quê, e pá. E eu fiquei curiosíssimo para saber o que aquele cara estava plantando. Porque esse versículo não é uma ameaça, esse versículo é um alerta. Se eu chego para você e falo o seguinte: você vai colher aquilo que você planta, eu não estou te ameaçando, eu estou te alertando, para que você tenha cuidado ao semear, para que as suas ações sejam corretas. E tem muita gente querendo viver uma vida boa, mas só faz coisa errada, só faz bobagem, só age precipitadamente. Cada atitude é uma pior que a outra, só planta coisas ruins e espera uma colheita maravilhosa. Gente, não dá para desvencilhar suas ações da qualidade da sua vida. E eu pergunto para você hoje à noite: como você tem agido? Qual tem sido a sua atitude em relação à vida? Você tem tido uma atitude positiva? Você tem feito o que é certo? Poxa, na sua vida profissional, você age corretamente? Ou você promete um produto e não entrega o produto? Você promete um prazo, sabendo que não vai cumprir o prazo, e depois falha com o seu cliente? Você chega atrasado para trabalhar, não vê a hora de sair mais cedo, vive tacando atestado mequetrefe, fingindo doença, gente, e daí a pessoa diz o seguinte: eu não sei por que minha vida não sabe mesmo. Você só planta coisas ruins, planta mentira, planta dissimulação, engano, enrola no trabalho, faz corpo mole. Eu pergunto: qual tem sido a sua atitude para com Deus? Para com Deus na sua vida? Você tem agido corretamente para com Deus? Poxa, tem os cultos da igreja, tem gente que troca a reunião da igreja por qualquer outra coisa, para aparecer. Ela tem compromisso às vezes, meu Deus do céu, o horário da academia é sagrado. Esses dias eu vi uma conhecida minha, ela estava no CrossFit, 4h50 e pouco, ela botou lá o horário. Falei: esse povo é doido, né? Esse povo precisa de libertação, não é possível. Não é doido não, é só prioridade. Mas assim, legal, maravilha. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que existe essa mesma disciplina para as coisas de Deus? Para as coisas de Deus? Porque para eu ficar com a barriga trincada, tem. E não tem nada de errado nisso. Para eu ganhar dinheiro, tem. E para as coisas de Deus?
tem um comprometimento. Então, você quer ter uma vida de qualidade, amar a vida, ver dias felizes. Cuidado com aquilo que você faz. Tome cuidado com as suas atitudes. Olha o que Atos 10, 38 vai nos dizer, a primeira parte do versículo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Vamos repetir juntos? Diga, o qual andou por toda parte, repita isso forte agora, diga, fazendo o bem. A Bíblia diz que Jesus recebeu uma unção. Unção é capacitação. E às vezes a gente acha que unção é para gente arrepiar na hora do culto. Sabe para que é unção? Para você fazer o bem, para você fazer o que é certo. Para você agir corretamente. E às vezes a gente acha que fazer o bem é atravessar um cego na rua. Também. Mas não é só isso. Fazer o bem é ter uma atitude correta. Você trabalha num salão de cabeleireiro, você vende bolo, você presta serviço para uma empresa, é funcionário público, você tem uma ação correta, você faz o bem, você faz o que é certo. Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Faça como se fosse para Deus, qualquer coisa. Eclesiastes diz, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tenha uma atitude correta. Eu me lembro que eu assumi uma igreja há muitos anos. E o pastor, apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser um cara honesto, não tinha o que falar para ele, mas ele tinha algumas atitudes erradas, ruins. E eu me lembro que no momento da transição, nós ficamos um mês juntos, mais ou menos. E eu me lembro de chegar no culto, o culto começava lá 7h30, o culto de semana. E eu estava fazendo louvor na época e tal, chegava mais cedo. Eu falava para ele, e aí pastor, o primeiro culto, vamos começar? Ele falou, não, Aquiles, vamos esperar o pessoal chegar. Essa era a atitude dele. E o culto começava, todo culto começava uns 20 minutos atrasado. Agora imagina você, o culto está marcado, 7h30, você chega às 7h30 e fica 20 minutos sentado. Para esperar o quê? Os atrasados. E esses atrasados, você acha que ficava tipo agradecido? Nossa, que bom que o pastor me espera, eu vou começar a chegar mais cedo? Ou eles continuavam folgando? Então, essa era uma atitude errada. Uma atitude má. Que precisava ser corrigida. Então, pensa isso na sua vida, no seu trabalho. O que eu preciso ajustar na minha ação, na minha atitude? E quando eu assumi a igreja definitivamente, a primeira coisa que eu fiz, a única mudança assim, drástica, foi começar o culto no horário. Começar o culto tinha 3 pessoas. Na igreja eu começava. Então, tenha uma atitude correta. Tenha uma atitude correta. Você vai colher aquilo que você plantar. Se você plantar disciplina, se você plantar fidelidade, se você plantar amor, se você plantar honestidade, você vai colher tudo isso no nome de Jesus. Terceiro e último lugar, para quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça da paz o seu objetivo. Vamos ver juntos? Diga, faça da paz o seu objetivo. O texto termina dizendo, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Tem muita gente criticando o senhor Vladimir Putin,
por começar uma guerra. Mas, na verdade, é gente que todo dia estabelece uma guerra. Só não tem âmbito continental. Uma guerra dentro de casa. Tem gente que adora uma guerra. No trabalho, na família. Gente, as redes sociais, que eram para ser um ambiente de amizade, de relacionamento, a gente poder... Poxa, quantas pessoas, cara, fazem hoje das redes sociais o seu ganha-pão. Isso é maravilhoso, isso é bom, vendem, conhecem pessoas, enfim. Muita gente trata a rede social, assim, é uma carneficina. É um negócio absurdo, porque as pessoas resolveram brigar por tudo. Por tudo, por tudo. Elas brigam por conta de religião, elas, cara, brigam por causa de política. Eu, às vezes vejo pessoas discutindo, batendo boca, desfazendo amizade. Não é desfazendo amizade, não. Na última eleição, de 4 anos atrás, teve um conhecido, o filho saiu de casa, cara. O filho saiu de casa, porque o filho é Lula, o pai é Bolsonaro. Agora, gente, com todo respeito, por que você vai se degladiar por conta de gente que nem te conhece, que não está nem aí? Você tem suas preferências, ótimo, maravilhoso, eu também tenho as minhas. Mas, cara, partir para ofensa, partir para guerra, partir para... Sabe, gente brigando por conta de futebol. Meu Deus do céu, gente no metrô, no estádio. Tempo atrás teve que proibir lá, acho que aqui no estado de São Paulo ainda está nessa, né? É só uma torcida. Não pode ter duas, porque se largar os caras se matam. Por causa de futebol, os caras estão tudo milionário lá. E os pés rapados brigando no metrô. Dá vontade de falar, vocês são idiota? Vocês são trouxa? Vocês não têm gente brigando por causa de preferência musical. Já viu isso ou não? É brigar por tudo. Brigar por tudo. Então, cada semana tem uma pauta nova na internet. E você tem que escolher um lado. Tem que escolher um lado. Que lado você está? Que lado você está? E daí a guerra começa. E daí a batalha começa. E Pedro diz o seguinte, cara, você quer ter uma vida boa? Quer amar a vida? Quer ver dias felizes? Busque a paz. Tem gente que diz, não, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Isqueirinho, né? Ele vê uma chama, ele já pega o galão de querosene. Olha, Jesus era conhecido, e quando Isaías profetizou sobre Jesus, ele diz o seguinte, o seu nome será, Isaías capítulo 9, a partir do verso 6, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, em último lugar o quê? Príncipe da paz. Ô, gente, quem gosta de guerra, quem gosta de confusão, sabe quem que é? É Satanás, cara. É Satanás. O nosso Deus é príncipe da paz. Quando Jesus chegava num lugar, o ambiente mudava. Ele chegava num lugar e dizia, paz seja convosco. As pessoas estavam com medo, as pessoas estavam apreensivas, as pessoas estavam preocupadas, logo elas eram inundadas de paz. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, quando você chega num ambiente, como é que o ambiente fica? Fica melhor, fica mais tranquilo? Ou você é do tipo que já chega causando
causando confusão, causando problema. Tem gente que não consegue ir num lugar e não arrumar uma confusão, gente. Ele sai para jantar, vai comer uma pizza, e dá um jeito de arrumar confusão com o garçom. Ele dá um jeito de arrumar confusão com quem olha o carro. Ele dá um jeito de arrumar confusão com o pizzaiolo. Ele vai... Cara do céu. Porque a presença da pessoa causa confusão. Tem gente que arruma confusão na igreja. Na igreja. Eu sou muito velho em igreja. E eu já recebi visita de alguns crentes aqui. Eu falava, oh meu Deus, tanta igreja, leva para outro lugar, Senhor. Puxa, tanta igreja nesse mundo. O que esse enrosco veio fazer aqui? Vai para Quadrangular. Vai para Assembleia de Deus, vai para Universal, vai. Tanta igreja, meu Deus do céu. Por quê, cara? Porque todo lugar que vai, arruma o quê? Arruma confusão. Eu lembro na época de seminário, gente. Tinha gente que ia para o seminário, cara. A gente vai lá para aprender a Bíblia, para aprender. Só arrumar confusão com o professor, confusão por causa... Tem gente que briga por causa de Calvino e Armínio. A maioria aqui talvez nem saiba o que é isso. E nem precisa saber. É dois velhos. Já morreram até. Predestinação, livre-arbítrio, graça irresistível, soberania de Deus, escolha do homem e tal. Qual é a sua posição? E aí? Não sei o quê. Eu falo, não estou com sono hoje, hein? Porque não é que a pessoa quer, ela quer brigar. Ela quer confusão. Não vale a pena. Não vale a pena. Mateus 5:9 diz o seguinte: bem-aventurados, felizes. Você quer amar a vida e ver dias felizes? Olha o que o texto diz: bem-aventurados os pacificadores. Sabe o que são pacificadores? São promotores da paz. Gente que leva a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Se você fizer um exame de DNA para saber se uma pessoa é ou não filha de Deus, uma das marcas que você vai encontrar no DNA dessa pessoa é que ela é uma pacificadora. Ela é promotora da paz. Já tem muita gente arrumando confusão no mundo. Que nós, os filhos de Deus, sejamos pacificadores em nome de Jesus. Ô, gente, esse ano promete, hein? Pela misericórdia. Esse ano de eleição é tormento. Seja um pacificador. Você não precisa entrar em tudo as brigas não, viu? Você não precisa entrar. Tem gente que ele arma o circo e quer nos botar para dentro. Você não precisa. Seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Daí, você fica arrumando confusão. Arruma confusão com o parente, arruma confusão com a sogra, arruma confusão com o cunhado, arruma confusão no trabalho, arruma confusão na igreja. E daí como é que fica a vida da pessoa? Fica um tormento. Ela diz o seguinte: eu não sei, minha vida, nossa, está tão... não sabe? Não sabe? Você fala mal dos outros no trabalho, é fuxico aqui, arruma confusão, não aceita opinião de ninguém, está sempre... Seja um pacificador, seja um promotor da paz. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Eu termino lendo João capítulo 10, verso 10, que nos diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra abundante traz a ideia de plenitude, de
completude, de vida completa, vida plena, vida abençoada. Jesus disse o seguinte: eu vim para isso. Eu vim para que vocês tenham vida. O propósito da minha vida é diferente do propósito do ladrão, que veio matar, roubar e destruir. Mas eu termino perguntando para você: será que nós temos vivido esta vida que Jesus veio nos trazer? Eu queria viver isso, pastor. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como você tem usado sua boca, suas palavras, suas ações são corretas? Você tem buscado a paz? Se sim, você está no caminho certo. Você vai amar a vida e ver dias felizes, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Ficar de pé, por favor. Repita comigo mais uma vez o tema dessa mensagem. Diga: querer não é suficiente. Não é suficiente. É um ótimo passo, mas não é suficiente. As coisas de Deus não acontecem na base do decreto, da mágica. As coisas de Deus acontecem por princípios que nós obedecemos, observamos e vamos colhê-lo no nome de Jesus Cristo.